Pessoal, bom dia, ou boa tarde para todo mundo, ou até boa noite, né? Estou aqui brincando com os programas e tentando aprender a gravar algumas coisas. A gente aproveita a quarentena da maneira que a gente consegue, né? E, enfim, espero que estejam todos bem aí. Vamos tentar aprofundar agora um pouco dos estudos em astronomia, pouco a pouco. Tem gente que já lida muito bem com esse programa, outros nunca utilizaram, então a gente vai tentar fazer alguns testes aqui para começar a aprender a usar o Stellarium, tá? Bom, primeira coisa, para quem está no segundo ano do médio, a gente tem lá alguns meses dedicados à astronomia e a gente vai retomar isso quando tivermos oportunidade, né? Com todo mundo, enfim, passo a passo. Aqui é mais para a gente ir explorando e aproveitando o nosso tempo. Bom, primeira coisa, como que a gente instala esse programa? Aí a instalação é básica e simples. Eu recomendo utilizar pelo computador, tá? Tem aqui no site, vocês devem estar vendo aí, stellarium.org.pt. Você pode baixar para Linux, para Mac, para Windows, enfim. E pelo Android também dá para usar, mas aí é pago, tá? E a tela do celular é muito pequenininha, é ruim da gente mexer, o ideal é trabalhar no computador mesmo, tudo bem? Então, quem puder, baixa aí no computador e vai explorando depois. Hoje a gente vai fazer algumas dicas de como começar a usar esse programa de uma maneira técnica, tá? Bom, então baixou o programa, instalou, eu vou abrir ele aqui. E vou sumir da tela de vocês. Tá? Bom, abriu o programa. O que a gente faz agora para começar a configurar e entender o que a gente está vendo aqui, né? Primeiro a gente tem essa tela inicial. O que a gente vê nessa tela inicial? Uma paisagem fake, tá? Uma paisagem simulada aqui de alguma região. E um céu também fake, né? Isso é um programa, não é um vídeo ao vivo, né? Algumas informações básicas que aparecem aqui. Primeiro, esse S significa sul, como se a gente estivesse no chão olhando para a direção sul do horizonte. Se eu venho mais para cá, direção sudeste, leste, imagina que você está girando 360 graus no chão, né? Olhando aqui para nordeste, norte, enfim, noroeste, oeste, sudoeste e volta aqui para o sul. Então essa é a primeira informação que a gente tem. Uma paisagem fake, o horizonte e o céu. Além disso, a gente tem aqui embaixo alguns dados. Primeiro, que a gente está no planeta Terra, isso é importante. Em São Paulo, numa altitude de 769 metros, com relação ao nível do mar, né? Outra informação importante aqui é a data e a hora, ó, 4 de maio de 2020, 11h53, horário que eu estou gravando esse vídeo. Bom, então, vimos essa configuração inicial, vamos entender agora o programa, né? Primeiro, o Stellarium é um programa que serve para dar um mapa do céu, tá? Um mapa celeste, em qualquer data, em qualquer horário, ou em tempo real. Tá? Ele simula o que está acontecendo no céu, em qualquer data, em qualquer horário, ou no tempo atual, né? Bom, então vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa fazer é configurar a localização. De onde que a gente está olhando para o céu? Aqui está São Paulo, mas eu vou ser mais rigoroso agora. Eu venho aqui na esquerda, ó, janela de localização. Tá? Lembrem que cada pessoa em cada lugar do mundo está vendo um céu diferente, no sentido de que para alguns o Sol já nasceu, outro já se pôs, outro a Lua está visível, outro não está, porque tem o globo terrestre, cada um está olhando para um pedaço do universo, né? Então a gente precisa colocar de onde que a gente está olhando. Vem aqui na janela de localização. Você pode procurar aqui São Paulo, por exemplo, e vai estar... Aqui tem São Paulo, tem Campinas, etc. Ou você pode configurar aqui na latitude e na longitude a exata posição da sua casa, tá? O professor Rogério, naquele roteiro de atividades do blog lá, ele colocou como encontrar localização no celular, no Google Maps, etc. Né? Então eu configurei aqui minha casa,
cadastrei aqui, ó, casa do Renato, tá aqui, ó, casa do Renato. Eu coloquei a latitude e a longitude exata aqui da minha casa, mantive a altitude da cidade de São Paulo, que é mais, em média, entre 700 e 800 metros aqui, tá? Então tá definido, beleza, posso fechar. Configurei a localização, agora eu preciso configurar essa visualização. O que eu enxergo aqui, tá? Algumas dicas para a gente começar. Primeiro, colocar uma grade. Aqui embaixo, ó, tem dois tipos de grade. Grade equatorial e grade azimutal. Por enquanto a gente vai trabalhar com grade azimutal, tá? Então eu coloco aqui a grade azimutal, apareceu um monte de linhas aqui, que é essa grade de coordenadas. Tem duas coordenadas importantes aqui, o azimute e a altura. O azimute são esses graus aqui em cima, ó, 160, 170, 180. É justamente a gente dando a volta no horizonte. Então começa aqui no norte, ó, no norte o azimute é 0. E aí eu indo para leste, 10 graus, 20, 30, 40, 50. Chego aqui em leste, 90 graus, né? Lembra lá da rosa dos ventos? Se eu estou olhando para o norte é 0, viro 90 graus para a direita, estou olhando para leste. Se eu virar 180 graus com relação ao norte, eu estou olhando para o sul. E assim por diante, depois para o oeste 270, e aí volto para o norte, 0 graus aqui. Essa grade, então, que são as linhas verticais, é a grade do azimute. Subindo, a gente tem a altura. Então aqui, ó, do ladinho, 10 graus, essa primeira linha, 20 graus, essa segunda linha, 30 graus, essa terceira linha, e eu posso ir subindo, né? 40 graus, ó, percebam que apareceu o sol aqui, na linha de 50 graus, então nesse momento aqui, vê a hora, ó, 11h57, quase meio-dia, o sol está a 50 graus do norte aqui pra gente, ele nasceu aqui, né, próximo do leste, foi subindo, 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 agora que é perto do meio-dia, ele está aqui 50 graus no norte, depois ele vai se pôr lá perto do oeste, tá? Mas enfim, se eu vou subindo aqui 50 graus, 60, 70, 80, 90 graus, o que acontece? Se eu levantei minha cabeça 90 graus, eu estou olhando para o ponto mais alto do céu visível, né? Esse ponto mais alto do céu visível é o que a gente chama de zênite, tá? É o ponto de zênite, é o ponto exatamente em cima das nossas cabeças. Se você está aí vendo esse vídeo, olhar exatamente para cima da sua cabeça, vai estar o zênite do céu, tá? Enfim, então descendo aqui de novo, que dói o pescoço ficar olhando para cima, a gente volta aqui para o horizonte olhando para o zero. Então essa grade é fundamental para a gente entender a localização dos astros depois, quando a gente for estudar mais a fundo a questão da astronomia, né? Outra situação importante para a gente configurar. Eu vou adiantar um pouquinho o tempo aqui, depois eu explico melhor. Aqui embaixo dá para a gente adiantar o tempo, tá? Agora meio-dia, eu vou adiantar até perto das 3 horas, já explico por quê. Vamos lá, 1 hora, 2 horas, quando chegar perto das 3 aqui, opa, tá, perto das 3 horas. Então o que acontece agora? 3 horas da tarde, aqui visto da minha casa, existe céu abaixo do horizonte? Tem, né? A gente só não enxerga porque a gente é pequeno, perto do planeta, mas aqui para baixo, em volta de todo o planeta, tem céu, né? Então eu posso tirar aqui embaixo, ó, eu posso remover a superfície, tá vendo aqui? Superfície, ó, superfície, eu posso remover essa superfície. Olha o que acontece. Aqui está o céu não visível, abaixo da linha do horizonte. O céu que ainda vai subir para a gente aqui no lado leste, né? Eu adiantei perto das 3, porque olha a lua aqui. 3 horas da tarde a gente não está enxergando a lua, a gente tem o horizonte assim. Mas, um pouquinho mais para tarde, ó, adiantar aqui o tempo de novo. Ó, a lua está chegando aqui. Opa, deixa eu pausar. Pausei aqui. Então, ó, 3h49 da tarde, a lua ainda não apareceu, mas um pouquinho mais tarde ela vai surgir aqui. Tá, ó lá, tá surgindo, né? Tá nascendo aqui por volta das 10 para as 4, enfim. Tá? Então eu consigo ver o que está no céu não visível
se eu tirar a superfície. Então isso é importante, eu posso tirar aqui a superfície e ver o que está no céu não visível. Aqui, ó, esse ponto aqui é como se a gente estivesse olhando exatamente para baixo dos nossos pés, lá para o Japão. É o zênite de quem está lá no Japão, por exemplo, né? A gente chama esse ponto de nadir, o ponto do céu exatamente abaixo dos nossos pés, né? Mas vamos voltar aqui com a superfície, vamos voltar aqui para a lua nascendo, enfim, tá? O que mais que vale a pena eu comentar dessa primeira utilização do programa? Para a utilização, então, data e hora. Vocês viram que eu adiantei a hora e retrocedi a hora, né? Vou voltar para o horário normal. Aqui, ó, esse botãozinho aqui volta para as meio-dia, né, que é o horário que eu estou gravando esse vídeo. E eu posso alterar aqui do lado, ó, tinha janela de localização, aqui janela de data e hora. Eu posso colocar a hora que eu quiser, no momento que eu quiser. Por exemplo, eu posso colocar o dia que eu nasci aqui, ó, 1983. Ué, cadê? Opa! 1983, não vai? Eu, hein? 1983, foi isso. Nasci no dia 8 de julho, então vou pôr aqui julho, cadê? Sempre dá problema isso aqui. Enfim, eu vou adiantar aqui. 8 de julho, cadê julho aqui? O computador está travando, acho que é porque eu estou gravando a tela. Ele está mais lerdo do que deveria. Bom, fui aqui para o dia que eu nasci, tá? Tá 21 horas, vai ficar assim mesmo agora. Então vamos supor, no dia que eu nasci, 8 de julho de 83, tá aqui embaixo, às 21 horas, por exemplo, estava com essa estrutura do céu. Saturno estava visível. E outras coisas aqui, deixa eu ver. Júpiter estava visível. Enfim, dá para eu ir para qualquer data, em qualquer período, tá? Vou voltar aqui para o dia de hoje. Volta aqui para o dia de hoje, pronto. E para o horário de hoje, né? Outras questões para finalizar que eu posso aproveitar aqui, vou adiantar para mais tarde, ó, vou passar aqui para a noite, então 1 hora, 2, deixa eu adiantar mais rápido aqui, pronto, opa, foi até 6 horas aqui. Então tá aqui, hoje vai ser isso que a gente vai ver daqui de São Paulo às 6h15, a lua já a 30 graus, enfim. Aqui embaixo vale a pena colocar as linhas das constelações, por exemplo, e o nome das constelações. Então, por exemplo, a lua hoje está em Virgem, tá? Aqui tem a constelação de Leão, constelação de Câncer, Gêmeos, ó, Vênus está aqui em Touro, tá? Se eu voltar um pouquinho aqui no tempo, retroceder, ó, tô retrocedendo no tempo, Vênus está em Touro, né? E se eu voltar aqui, enfim, até as 4 da tarde, dá para ver que o Sol está, para voltar um pouquinho mais, dá para ver que o Sol está em Áries, tá? Então, isso significa que quem está nascendo hoje, dia 4/5, para quem acredita nessa história de signos, seria do signo de Áries, tá? Esse é outro problema que a gente vai voltar a qualquer hora, porque tem uma defasagem aí de alguns milênios nessa configuração, tá? Por fim, última coisa, cadê? Volta para a Lua aqui nascendo. Deixa eu voltar aqui para as 4 da tarde, na hora que a Lua vai nascer. Aqui, opa, nasceu a Lua, deixa eu parar aqui. Dá pra gente dar zoom também aqui, ó, rodando a rodinha do mouse aqui, né? A gente consegue ver como que a Lua vai estar hoje. Está quase cheia, tá? Ela estava crescente semana passada, hoje ela vai estar quase cheia. Tudo bem? Vocês podem ver lá quando ela nascer depois das 4 horas da tarde. Certo? Então eu acho que por hoje é só. Só para
Quem puder, baixa o programa, testa, brinca, que a gente vai voltar nos outros dias com mais detalhes aí, maior exploração. Tudo bem? Então, um abraço para todo mundo aí. Tô com saudade da sala de aula e a gente se fala nos próximos dias. Até mais.